E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos aí então pegar um tópico de direito administrativo que, cara, esse não é um tópico, esse é o tópico. Essa parte que a gente vai bater agora é uma das partes mais importantes, sabe por quê? Você vai notar que aqui eu costumo fugir um pouquinho à regra do que a galera por aí faz. Muita gente gosta de começar o estudo do direito administrativo por princípios. Não, não dá certo. Eu falo para você, ó, os princípios são aplicáveis a direta e indireta. Tá, mas quem que é a direta e a indireta? Então, qual que é a pegada que a gente vai fazer? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender quem é a administração pública, como é organizada, como ela é formada. A gente tem que aprender essa parte, porque senão os tópicos futuros não vão bem. Então veja só, esse tópico que nós vamos bater agora, que é o tópico de organização da administração pública, que para deixar o material bem organizadinho, tá? Vem aqui agora esse tópico que a gente vai trabalhar. Esse tópico aqui, ele cai por si só, vem questões dele, a banca perguntou a respeito dele, mas ele também é um tópico que serve de base para tópicos futuros. Então, muitas coisas que nós vamos estudar aí no decorrer do direito administrativo tem por base esse tópico. Então, olha só, ele é uma base da matéria. Ele cai por si só, vem perguntas dele, cruas dele, mas também muita coisa que a gente vai ver aqui vai servir de parâmetro para o futuro. Então, aqui não tem como ir bem. Às vezes a gente fala assim, esse tópico é básico. Não básico tipo, básico. Não, básico no sentido de ser a base do estudo. Mas, ó, é moleza também, vem comigo, vamos esquematizar tudo, eu vou te mostrar como vem em prova. A primeira parte é uma parte que cai mais ou menos, a gente encontra assim algumas questões e ela é uma parte um pouco mais complexa, mas eu vou simplificar para você. Quando a gente fala aqui de administração pública, nós podemos falar da administração pública em sentido formal ou material, ou também pode ser chamada mediante o critério formal ou critério material. São dois critérios para definir quem é a administração pública. O primeiro critério, que é o critério formal, também pode ser chamado de critério subjetivo ou de critério orgânico, determina que a administração pública não é qualquer um. São apenas aqueles entes que estão definidos em lei, são aqueles entes que a lei fala, olha, esses aqui são os entes que compõem a administração pública. Então aqui não importa a atividade exercida. Aqui o que a gente leva em conta para falar quem é administração pública são aqueles entes definidos em lei. E aqui nós pegamos a Constituição Federal, o Decreto 267, com base nisso a gente sabe que existem apenas 8 entes que integram a administração pública, que já vamos ver quem são. Então aqui no Brasil, esse aqui ó, é o critério adotado. Esse é o critério adotado no Brasil. Se a banca perguntar para você qual é o critério adotado, é esse. Mas ela pode te perguntar o que diz o outro critério. Então, de acordo com o critério formal, a administração pública são aqueles entes que estão formalizados em lei. A lei determina quem são eles. Claro, eles junto com seus órgãos e seus agentes. A gente tem ali União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Apenas esses 8 entes junto com os seus órgãos e seus agentes. São 8 pessoas jurídicas distintas. Calma que a gente já vai ver quem são, não precisa anotar, eu fiz um quadro para você lá, já chegamos. Mas são essas 8 pessoas jurídicas junto com seus órgãos e seus agentes. Aqui é um rol taxativo, só tem eles. Então aqui a administração pública é definida não pela atividade exercida, mas sim está na lei. A lei fala, olha, a administração pública são apenas esses entes aqui e mais ninguém. Esse é o critério formal, subjetivo ou orgânico. Já o outro critério, que é a administração pública em sentido material, objetivo ou funcional, ele não fala dos entes, mas sim da própria atividade administrativa. Então aqui é considerada administração pública não os entes, mas sim a própria atividade. Então, mediante esse critério, se nós tivermos um particular que está prestando um serviço público, ele é considerado administração. Mas não é esse o critério que nós adotamos. Só que você tem que ficar ligado, qual a banca está perguntando para você. Ela pode perguntar o que diz esse, o que diz aquele. Se ela perguntar qual que é adotado, é o material ou subjetivo. Se perguntar o que diz o outro, beleza. Então, olha a dica que eu te dou para ficar fácil. Ó. A dica que eu te dou é o seguinte, eu quero que você decore bem forte isso aqui, ó. Critério formal ou subjetivo. Por que esses dois nomes, Thales? São os mais comuns em prova. Nós vamos decorar assim, ó, formal, subjetivo, fosso, formal, subjetivo, formal, subjetivo. O formal subjetivo é o que a gente adota, que é administração pública, não qualquer um. É considerada administração pública apenas esses entes
definidos em lei. Pronto. Esse é o ponto que tu vai enfiar na cachola. Formal, subjetivo, entes definidos em lei, com seus órgãos e agentes. O outro, que é o que a gente não adota, o outro, você vai matar por exclusão, que é o contrário, né? Ó, formal, material, subjetivo, objetivo. Então o outro é tipo o inverso. O outro que não é o adotado fala da atividade administrativa. Tendo isso em mente, você não erra a questão. Então olha que eu te dando uma dica até para ajudar a memorizar, hein? Formal, subjetivo, ente definido em lei. E o outro, ó, formal, material, subjetivo, objetivo. Aqui está falando da própria atividade administrativa. Ok? Fica de olho então que assim ajuda um pouquinho a decorar. É uma questão de caráter um pouco mais teórico, mas quando ela vem fazendo dessa forma, você desenrola bonito. Legal. O que nós sabemos então? Que no Brasil nós adotamos o critério formal ou subjetivo. São aqueles entes definidos em lei que compõem a administração pública junto com seus órgãos e seus agentes. Legal. Agora é o seguinte, olha só. Nós temos aqui então a definição de quem é a administração pública. Show de bola. Nós sabemos aqui que a administração pública são apenas aqueles entes definidos em lei. Então vem cá, quando a gente fala de administração pública, lembra que a gente tem um rol taxativo e apenas esses 8 entes aqui são considerados administração pública. Nós temos, de um lado, o poder público propriamente dito, que é a administração direta, que são aqueles entes que a Constituição Federal chegou e falou, ó, vocês são o cara. Vocês são o poder público. União, Estado, DF e município. Vocês 4 têm o poder público em mãos. Vá desempenhar as atividades administrativas. Legal. Só que a Constituição tá ligado que é um abacaxi muito grande para descascar sozinho. É difícil o cara fazer tudo isso sozinho. O que a CF permite? Ela permite, então, que esses entes da direta criem os entes da indireta para lhes auxiliar na prestação desse serviço. Nós vamos ver que precisa de lei, isso aqui é feito por meio de lei, mas a direta vai criar entes da indireta para auxiliar. Quem é a indireta, Thales? Dentro da indireta nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então olha que essa aqui é uma das partes mais básicas. Se é a primeira vez que está vendo, às vezes fica meio assim, nossa, quanta coisa, isso aqui entra no vocabulário de uma forma tão óbvia que depois não tem mais dúvida. Tipo assim, você fala, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um pincel. Qual que é a cor? É preto. Não é uma coisa óbvia? Isso aqui vira igual. É uma coisa que entra tão no dia a dia que você não tem que ficar indo mais no material olhar. Vai entrando no seu vocabulário. Então fica bem tranquilo que isso aqui vai fluir naturalmente. Vamos lá então, porque aí eu vou começar a aprofundar. Aí eu vou jogar mais conteúdo. Olha só. Falou de administração pública. A gente adota o critério formal ou subjetivo. Lembra? Teve que dar uma olhadinha no material para falar, né? Eu sei. Calma que a decoreba vai vir aos poucos, tá? Formal ou subjetivo. Que é composto pela direta e pela indireta. Quem que é a direta? União, Estado, DF, município. E a indireta, Thales? Autarquia, Fundação Pública, EP e SEM, que é Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Até aqui é simples, né? Mas sabe onde está o problema? Nos sinônimos. Tem vários sinônimos aqui que tem que ficar de olho. Olha só que eu vou jogar para você, ó. Quando a gente fala da direta aqui desses 4, a banca pode se referir a eles como sendo também entes federados. É um sinônimo. É um sinônimo de entes federados, falar dos entes da direta. Eles podem ser chamados também de entes ou de pessoas políticas, entes políticos, já vamos ver o porquê desse nome, e também podem ser chamados aqui, ó, de administração centralizada. Administração centralizada. São todos termos que remetem aqui para administração o quê? Direta. Thales, e a indireta, ela também tem sinônimos? Tem. A indireta, ela pode ser chamada, muito importante esse termo aqui, ó, de administração descentralizada, ou podem ser chamados também de entidades administrativas. Não é ente, hein? É entidades administrativas. Então, cuidado que quando falar entidade administrativa, está falando da indireta. E não acabou não. Olha só, tá ligado aqui a empresa pública e a sociedade de economia mista? Esses dois, beleza. Eles podem ser chamados aqui, no caso os dois, de um termo que é empresas
empresas estatais. Olha quanto sinônimo, mas copia tudo, deixa o teu resuminho aí, coisa linda, que a gente vai então desenrolar essa parte aqui que não tem segredo. Então olha só, agora que está tudo no quadro aqui, vem comigo que a gente vai desenrolar isso aqui bem bacana. O que nós estamos olhando? O critério formal ou subjetivo, que determina que a administração pública são apenas esses entes definidos em lei. Quando a gente fala da direta, União, Estado, DF, município, eles têm esses sinônimos. Quando fala da indireta, autarquia, Fundação Pública, EPI e SEM, tem esses outros sinônimos. Sabe qual que é o problema aqui? Nós vamos ver que existem regras que servem para os 8. Há regras que é só para direta, outras só para indireta. Tem coisa que é só para autarquia, tem coisa que é só para empresa pública. E aí é muito, mas muito comum em prova ser narrado uma coisa e às vezes é um conceito de um e a banca joga para o outro. Esse é o ponto importante. Quando cai uma questão dessa, que é uma coisa simples, por que muita gente erra? Porque a pessoa sai igual um cavalo bravo correndo para fazer a questão. Calma. Viu uma questão falando disso? Sabe a primeira coisa que você faz? Dá um passinho para trás, respira e vê de quem a banca está falando. Essa é a primeira coisa a ser feita. Porque a banca muitas vezes chega e fala que os entes federados, e aí ela vai blá, 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 autarquia. Tá errado, porque ente federado é direta, a autarquia pertence à indireta. Então olha as pegadinhas. Ente federado é direta e a autarquia faz parte da indireta. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, hein? Porque ela vai trocando. Então quando ela falar para você, os entes federados no Brasil, tá falando de quem? Desses 4, da direta. Quando falar para você, as entidades administrativas, está falando de quem? Da indireta. Autarquia, Fundação Pública, EPI e SEM. Quando ela falar para você, as empresas estatais, a quem ela se refere? EP e SEM. Deu para se ligar como funciona? Não é difícil. Só que a galera cai em muita pegadinha aqui, porque, por exemplo, a banca narra algo e fala que no Brasil os entes políticos e blá blá blá, mimimi, sai falando e lá no meio joga uma autarquia e continua falando. Aí tá errado. Por quê? Porque ente político está falando da direta. E a autarquia pertence a quem? A indireta. Viu como é fácil? Só que tem que estar com isso muito firme na cabeça. Agora é óbvio. Agora é fácil identificar. Por quê? Porque a gente está junto aqui, está escrito no quadro. Agora é óbvio. Sabe onde está o problema? No dia da prova. No dia da prova, você tem milhares de informações na cabeça. Ansiedade comendo solta. O reloginho correndo, aquela pressão, aquela coisa. Aí, bicho, para confundir um com o outro aqui, não custa. É fácil. Então a dica que eu te dou, tem que ter essa decoreba. Tem que dar uma revisada nisso aqui muito próximo à prova também para estar bem fresco na cabeça. Calma que é algo que com o tempo vai vindo naturalmente. Mas ter bem firme isso é uma obrigação. Não dá para errar essa parte. Depois que aprendeu a conceituação, aí a gente vai estudar as regras, que regem a direta, a indireta, regras específicas de cada um. Aí a gente vai pegando e deixando tudo bonitinho. Mas o primeiro ponto é esse e é um dos mais importantes, porque às vezes a pessoa vem e decora algumas regras cabulosas aqui e me cai na pegadinha com a banca jogando um sinônimo. Então veja bem, se ela falar de administração centralizada, é o centro, é a direta. Se ela se referir a descentralizada, está falando da indireta. E cuidado, hein? Esse termo aqui também confunde. Entidade administrativa. Não é ente, hein? É entidade. Entidade administrativa, ela está falando da indireta. Beleza? Não tem segredo, né? Então nós vimos aqui essa classificaçãozinha. Esse aqui é um quadrinho que você pode deixar ele aí na parede, deixa destacado no teu material, vai olhando de vez em quando, deixa ele bem bonitinho nos teus resuminhos, para não ter erro. Ok? Vem comigo agora. Que como nós vimos então deles, vamos começar aqui, ó, analisando as regras da administração direta. Cara, quando a gente fala das regrinhas da administração pública direta, é bem fácil. Por quê? As regras são comuns aos 4 entes. Quando a gente fala da direta, de quem que a gente está falando mesmo? Estamos falando aqui, né, ó, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, quando a gente fala da direta, nós estamos falando desses 4 entes aqui, União, Estado, DF e municípios. Beleza.
Vamos ver as regras, então, que são comuns aos quatro, e como eu te disse, aqui no direito administrativo são regras idênticas. Claro que eles têm regras diferenciadas, mas aí é lá em constitucional, suas competências de cada um, artigo 22, 24, competência privativa da União, competência concorrente, não, Estado... Isso aí não é problema nosso, não. Isso aí é outra coisa lá que é outra matéria. Aqui nós vamos ver as regras importantes para o direito administrativo, sendo que eu vou te direcionar o que cai mais e o que cai menos. Joia? Primeira parte, e de suma importância, é essa aqui. Os quatro entes são pessoas jurídicas. Os quatro são pessoas jurídicas, mas são pessoas jurídicas de direito público. Sabe o que isso significa? Aqui está o particular, aqui estão eles. Mas eles não atuam em pé de igualdade, eles estão em superioridade. Por ter essa personalidade jurídica de direito público, eles atuam com superioridade em face dos particulares. Então, primeiro ponto, nós sabemos que tem direito público, direito privado. O direito público, ele traz essa ideia do quê? De superioridade. Mas vem cá, fala uma coisa para mim. Olha só, eu estou afirmando aqui para você que eles são pessoas jurídicas. Se os quatro são pessoas jurídicas, eles são dotados de personalidade jurídica. E se eles têm personalidade jurídica? Eles têm capacidade processual? Têm patrimônio próprio? Sim, sabe que tem. Porque quem tem personalidade tem essas coisas. É algo que é automático presumir, mas eu vou colocar aqui no quadro igual, ó. Então, eles possuem capacidade processual. O que isso significa, professor? Significa que eles podem ser autores ou réus em um processo judicial. Eles podem processar alguém ou serem processados por alguém. E da mesma maneira, por terem personalidade jurídica, eles são titulares de patrimônio próprio. Eles possuem patrimônio próprio, uma vez que eles são pessoas jurídicas. Então vamos lá. Os quatro são pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica, mas a personalidade deles é de direito público. O que interessa que é direito público? Eles estão em superioridade em face dos administrados. Por terem personalidade, então, eles possuem capacidade processual e têm também patrimônio próprio. Molezinha, né? Legal. Um outro ponto importante. Entre eles não há hierarquia ou subordinação. Um não manda no outro. Não é porque a União é maior que manda no Estado que manda no município. Não. Eles são independentes e autônomos. Então, eles não estão hierarquizados, eles não estão subordinados. Um não manda no outro. A hierarquia que existe é interna, é dentro deles. Agora, um em face do outro, não há que se falar em hierarquia. Então, eles são dotados de autonomia. Eles têm autonomia política, administrativa e financeira. A mais importante que você tem que tomar cuidado é a autonomia política. Sabe o que é autonomia política? Também pode ser chamada de capacidade política ou capacidade legislativa, é aptidão para criar leis, para legislar. E esse é um ponto que vai diferenciar a direta da indireta. Sabe por quê? A direta tem autonomia política, pode criar leis. A indireta, veremos que não pode. Mas olha como é fácil, ó. A autonomia política só possuem os entes políticos. Quem que é ente político mesmo? É a direta. Por isso que eles são chamados entes políticos, porque eles têm essa autonomia política, essa autonomia para legislar. Molezinha, né? Legal. Continuando, ó. Eles têm também autonomia administrativa e financeira. Eles se administram, eles se organizam, cada um vê quando vai fazer concurso, quando vai licitar. Eles cuidam das próprias contas, como vão ser aplicados aí as suas verbas dentro da lei, claro, mas eles são dotados dessas autonomias. Então vem cá. Entre eles, o que nós vimos, ó. Entre eles, se a banca falar para você da hierarquia ou subordinação, se a banca falar aqui para você, ó, que entre eles há hierarquia ou que entre eles há subordinação, você sabe o quê? Que isso está errado. Eles não estão hierarquizados. A hierarquia que existe é interna. Dentro deles tem o chefe, manda no subordinado, que é coisa que a gente vê em outro momento. Mas entre eles não há hierarquia e subordinação. Eles têm essa autonomia política, administrativa e financeira. Legal. Um outro ponto para ficar de olho também. É aqui dentro da direta que nós temos a tripartição dos poderes. Os poderes da República. Executivo, legislativo e judiciário. Então, cada um desses entes é dividido nos seus poderes. Olha só, dentro da União tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Tem o executivo federal, tem aí a presidência da República, o legislativo federal, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
e o Judiciário Federal, STF, STJ, TST, os TRFs, TRTs e por aí vai. Então, dentro aqui da União, nós temos a divisão nos três poderes. A mesma coisa nos estados, Executivo, Legislativo e Judiciário. Tem a divisão nos três poderes. A mesma coisa no Distrito Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário. E no município nós temos o Executivo e o Legislativo, opa, aqui tem uma observaçãozinha. Não existe judiciário municipal. Então, dentro dessa divisão, a única coisa que nós não temos é judiciário municipal. Não existe poder judiciário do município. Ô, professor, mas eu já vi lá o fórum da comarca. Não, mas esse fórum da comarca da cidade que tu viu ali, ele não é da cidade, ele pertence aqui, ó, à Justiça do Estado. Então, dentro da direta, União, Estado, DF, município, o que nós temos? Os poderes da República. Cada um desses entes é dividido nos três poderes, com exceção do município, que não tem judiciário. Legal. Aqui nós sabemos que eles podem criar os seus entes da indireta. Legal? Vem aqui comigo. Olha só de novo esse trecho. Lembra aqui que a direta pode criar a indireta? Beleza. Nós vamos ver que quem faz a indireta é o executivo. Como o executivo tem a função típica de administrar, é ele que cria a indireta. Mas isso não impede que o legislativo e o judiciário também façam. Ia ser esquisito você imaginar o judiciário, o legislativo criando a indireta. Ia ser meio estranho, mas não há impedimento legal, não há vedação. Embora a indireta que nós conhecemos, ela é realmente criada pelo executivo. Mas essa proibição não existe. Então, outra característica comum que nós vimos aqui da direta é o quê? É a tripartição dos poderes. Cada um desses entes é dividido aqui, ó, nos três poderes da República. Legal. Agora vem cá. Outras características que são comuns aos quatro. Olha só que ponto importante também, ó. Esses quatro aqui também têm as seguintes características. A primeira é a responsabilidade civil. Tem um tópico de direito administrativo que é visto lá na frente, que é a responsabilidade civil, mas como aqui é uma característica geral, eu preciso que você preste atenção. Sabe por quê? Aqui são características gerais. Cada ponto desse, ele pode ser aprofundado em um momento oportuno, que não é o que a gente vai fazer aqui. Aqui são apenas características genéricas desses entes. Então, a primeira, a responsabilidade é objetiva. É aquela do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que se configura sem a presença de dolo ou culpa, mas como eu te falei, isso aqui é estudado, é aprofundado lá em momento oportuno. Joia! Mas decora assim, ó. Responsabilidade do ente da direta, objetiva. Segundo ponto muito importante, o regime de pessoal. Quando você trabalha em algum lugar, tem um conjunto de regras que regem essa relação de trabalho. No caso aí, você arrumou um emprego na iniciativa privada, que regras são essas? A CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas olha, vem cá, se você trabalha para o ente da direta, União, Estado, DF, município, não é a CLT. É um estatuto. Meu caso, eu sou um servidor público federal. Não é a CLT que rege minha relação com a União. A minha relação com a União é regida por um estatuto, que no caso é a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. Dessas características aqui que nós vamos ver, de longe, essas duas são as mais importantes. As outras, Thales, olha, é legal ficar de olho, não cai assim em prova, mas vale a pena ficar de olho para dar uma complementadazinha sem perder a mão também, sem ser uma coisa desnecessária. Próximo ponto. Eles têm a chamada imunidade tributária recíproca, ou não fica pagando imposto para o outro, porque vai tudo voltar no mesmo lugar, então eles não pagam impostos uns aos outros. Depois, bens públicos, os bens desses entes, eles têm uma proteção especial. Como eu disse, bens públicos é todo um tópico, tá? De outro momento, não precisa aprofundar ele, mas o que você precisa saber aqui? Esses bens públicos, eles possuem algumas proteções especiais. Dessas proteções, a que eu preciso que você saiba é a impenhorabilidade. Ó, se eu tenho uma dívida e eu não pago a dívida, o juiz manda penhorar meu carro, por exemplo. Aqui não dá para penhorar uma viatura, não dá para penhorar um veículo público, porque eles têm essa proteção especial que é a impenhorabilidade. Ô Thales, mas como que são pagos os débitos judiciais da administração pública? Imagina que a pessoa fala, vou entrar com uma ação contra a União, vou processar a União por alguma razão. Processou a União. Caraca, velho, ganhei ali R$1.500.000. Tô rico. A pessoa vai até com uma carriola para ir lá buscar o dinheiro. A hora que ela chega lá para buscar o dinheiro, eles falam, tá, vou te pagar. Toma esse papel. O cara pega o papel, tá escrito precatório. Precatório? O que é isso? Isso aqui é uma ordem de pagamento.
Tá vendo aquela fila? Aham. Tá vendo o fim dela? Não, não dá para ver o fim dela. Isso é essa fila mesmo. Vai lá no fim dela e espera que um dia você vai receber. É uma ordem para pagamento. Precatório, o sistema de precatório está no artigo 100 da Constituição Federal. Também é um tópico à parte, que a gente não vai aprofundar aqui. Eu preciso que você saiba só o superficial, só o basicão mesmo. Então, os débitos judiciais são pagos pelo sistema de precatórios. Um outro detalhe. Dentro aqui também da administração direta, União, Estado, DF, município, nós temos esses entes possuindo algumas prerrogativas processuais. Que é isso, Thales? São algumas vantagens no processo, por assim dizer. Quando eles estão em juízo, eles têm algumas prerrogativas, algumas vantagens, entre aspas. Primeiro, e essa que importa pra gente, porque isso aqui é direito processual, hein? Não vou aprofundar também. Eu só quero que você saiba esse exemplo. Prazo em dobro. Nós, meros mortais, temos, por exemplo, 15 dias para entrar com recurso. A administração pública direta tem 30, tem prazo em dobro. Então, quando eles estão em juízo, eles têm essas prerrogativas processuais, algumas facilidades. Mas como eu te disse, ó, daqui para baixo é para dar uma complementada diretaço na veia, sem enrolação, sem frescura. Mas o ponto importante são esses dois e esses detalhes que nós vimos aqui. Isso aqui você vai encontrar bastante em prova, não tenha dúvida. Mas vamos treinar um pouquinho? O que a gente viu até aqui então? Até aqui, olha só, nós vimos as regras da administração direta. Aqui é o passeio, aqui é mole, porque as regras são semelhantes aos 4. O bagulho vai ficar doido quando chegar aqui, mas deixa isso para o momento próprio. Por enquanto, vamos dar uma treinadinha no que a gente viu até o momento, ok? Acompanha comigo na tela. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só. É defeso aos poderes judiciário e legislativo a criação de entidades da administração indireta, como autarquias e fundações públicas. Vamos lá, primeiro detalhe. O que é defeso, Thales? Ah, defesa é algo que está defendido? Meu, pelo contrário, olha a maldade da prova. Sabe o que é defeso? Defeso é sinônimo de proibido, é sinônimo de vedado. Então, quando fala para você defeso, quer dizer que é proibido, é vedado. E fala para mim, é proibido, é vedado ao judiciário, igual a banca falou aqui, ó, e ao legislativo criar entes da indireta? Não, não é defeso não. É estranho, mas proibido não é. Questão errada. Olha que questão louca, né, cara? Questão meio zoada, mas não é defeso não. É estranho, mas eles podem sim. Proibido não é. Próxima. Administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta se relaciona à noção de administração descentralizada. Vamos lá, olha só, quando a gente fala aqui da administração direta, União, Estado, DF, município, a gente está falando de administração centralizada? É um sinônimo, lembra? É um sinônimo. Quando a gente fala da administração indireta, autarquia, fundação pública, EP e SEM, isso aqui remete à ideia de administração descentralizada? Sim, questão correta. Questão correta. É isso aí. Show de bola. Bora para a próxima? Os municípios possuem poderes executivo e legislativo próprios, mas não possuem poder judiciário. É verdade isso? Que os municípios têm poder executivo e legislativo, mas não têm judiciário? É verdade, cara. É real mesmo. A gente sabe que eles são essa pequena exceção que não tem judiciário. Questão fácil também, né? Vamos combinar que é super simples. Questão correta. Olha a próxima, ó. Os municípios, assim como os Estados-membros, poderão ter sua administração indireta, em razão da autonomia a eles conferida pela CF. Então vem cá. Os municípios, assim como os Estados-membros, Estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tal, eles poderão ter sua administração indireta? Sim, porque eles têm autonomia. Questão correta. Questão show de bola. A inexistência de um poder judiciário próprio reflete a ausência de autonomia dos municípios, tendo em vista que o modelo do Estado Federal adotado pelo Brasil é embasado na autonomia da União e dos Estados-membros. Olha o que a questão falou, ó. Os municípios, realmente, eles não têm poder judiciário. Isso é verdade. Mas isso aqui reflete uma ausência de autonomia? Eles não têm autonomia? Não, tá errado. Eles têm autonomia sim. Eles, embora não tenham judiciário, eles possuem autonomia. Assim como
no caso a União e os Estados-membros e também o DF. Então, questão errada, porque eles têm autonomia sim, embora não tenham poder judiciário. Bora fazer mais uma. A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos e entidades administrativas submetidos a regime de direito público, para os quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Cara, essa questão é uma pegadinha filha da mãe. Ó, porque realmente a direta, ela tem aqui essas normas de direito público, tem competência de forma centralizada, tal, mas sabe onde ela pegou? Nos sinônimos. Conjunto de órgãos, beleza. Ela tem os conjuntos de órgãos da administração direta, mas espera aí. Então a direta é constituída realmente pelos seus órgãos, seus agentes, União, Estado, DF, município. Mas vem cá, quando a gente fala de entidades administrativas, nós estamos falando de quem? Estamos falando da administração indireta. Olha que pegadinha capetódica. Questão errada, porque a entidade administrativa fala da indireta e não da direta. Essa aqui pegou muita gente quando veio em prova. Essa foi uma zona. Então fica de olho, hein? Falei que eles não são importantes e são mesmo, né? A administração direta compreende os órgãos e as pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos do Estado. Do âmbito federal, integram a administração direta os ministérios e as autarquias. Então, olha só, quando a gente fala aqui da administração direta, nós temos os órgãos e as pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos do Estado. Até aqui, ó, tá tudo coisa linda. No âmbito federal, que é no âmbito da União, integram a direta os ministérios? Correto, porque os ministérios são órgãos aqui da União. Opa! E as autarquias? Espera aí, a autarquia, ela faz parte da administração indireta. Questão errada por causa da autarquia. A autarquia não. A autarquia faz parte da administração indireta. Beleza? Pode vir para mim. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Mas calma, que essa primeira parte aqui, ela é bem suave. Quando a gente fala da indireta, aí sim há várias outras coisas e detalhezinhos diferenciados. Mas é fácil também. Vem comigo que vai dar tudo certo, ó. Vai ser uma matéria que você vai chegar lá e gabaritar a nossa prova. Valeu? Grande abraço. Até a próxima aula.